Saudações rubro-negras geniais! O Flamengo perdeu uma chance de ouro para disparar na liderança do Brasileirão em um Maracanã lotado, recorde, 72 mil flamenguistas, né? O Mengão empatou sem gols contra o Cruzeiro. E Felipe Luiz, que completou um ano como treinador, abriu o jogo. Falou sobre intensidade europeia, lamentou o resultado e projetou o futuro na briga com o Palmeiras e Cruzeiro pelo título. Bora entender tudo o que rolou nesse jogão? Então vamos lá, nação, sem enrolação. Ontem o Maracanã foi palco de um duelo de altíssimo nível, Flamengo contra Cruzeiro, líder contra vice-líder do Campeonato Brasileiro. E mesmo sem gols, o jogo foi daqueles que prendem a atenção até o fim. Com um empate em 0-0, o Flamengo segue na liderança do Brasileirão agora com 55 pontos em 25 jogos. Só que a vantagem para o Palmeiras caiu para 3 pontos e o Verdão ainda tem uma partida a menos. Já o Cruzeiro ficou em terceiro, né, com 51 pontos em 26 jogos. Ou seja, a disputa está pegando fogo, mas o grande destaque, né, da noite não ficou só dentro das 4 linhas. Felipe Luiz completou um ano, né, como treinador do Flamengo, e na coletiva abriu o coração. Ele disse que cada dia é um aprendizado, que a intensidade do jogo contra o Cruzeiro foi europeia e revelou que nunca tinha vivido emoções tão fortes, nem mesmo como jogador. Estava falando, né, do jogo contra o Corinthians também, tá? É aquela loucura do primeiro tempo, né? Que a gente não jogou nada e no segundo tempo a gente tomou conta do jogo. Felipe falou com muita sinceridade sobre a chance perdida. Aspas para ele aqui, ó. Hoje era uma grande oportunidade para deixar o Cruzeiro para trás. Não conseguimos, mas o que importa é chegar na frente na última rodada. E é verdade, se o Flamengo tivesse vencido, abriria 7 pontos de vantagem para o Cruzeiro, com um jogo a menos, né? Podendo chegar a essa vantagem a 10 pontos, como eu já tinha falado no vídeo passado. Agora, a briga segue viva, né? Entre os 3 gigantes, Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Na parte tática, Felipe surpreendeu. Ele optou por começar o jogo sem centroavante, deixando Pedro e Bruno Henrique no banco e escalando Plata e Samuel Lino no ataque. Segundo ele, foi uma escolha puramente estratégica para tentar quebrar a defesa alta do Cruzeiro. O que não aconteceu, né, pessoal? Poucas chances criadas. Aliás, o Flamengo não chutou a gol no primeiro tempo, né? Só no segundo tempo, Felipe começou a mexer. Samuel Lino saiu para a entrada de Bruno Henrique aos 63 minutos de jogo e depois Pedro entra no lugar de Arrasca, né? No lugar de Arrasca, né? E o Luiz Araújo no lugar de Carrascal aos 81 minutos. E entraram para tentar dar mais poder ofensivo ao time, né? Felipe explicou que as trocas foram pensadas para manter o equilíbrio contra o que ele chamou de o melhor time de contra-ataque do campeonato. Ele fez questão de elogiar Carrascal e Plata, destacando que foram os melhores em campo. E também defendeu Samuel Lino, né? Lembrando que o atacante vem de uma maratona de jogos pesados, incluindo Libertadores e Brasileirão. Pessoal, eu já venho, né, criticando o Felipe aqui. Gente, eu vou falar de novo porque a audiência é rotativa. Então, quando eu falo criticando, o pessoal acha que eu quero que o Felipe saia. Não, eu quero que o Felipe continue. Ele fez um ano agora, eu quero que ele continue por mais 5, 10 anos. É um excelente jogador. Agora, que a gente não pode, tá, fechar os olhos e não enxergar que ele tem um ano só como técnico profissional. Então ele vai errar, ele vai cometer erros e ele vai ter que aceitar as críticas, porque elas vão vir. Ele não é infalível, ele não é um cara que nunca vai errar, entendeu? Ele vai errar. E quando ele errar, nós aqui do canal vamos criticar, sim. Quem acha que não deve ter crítica, então, desculpa, mas não assiste o canal. Paciência. Vai assistir os caras que ficam lambendo ele o tempo inteiro. Aqui não vai ser assim. Aqui a gente vai criticar sim.
Porque quem está na frente dele e na frente de qualquer um, até de Zico, é o Flamengo. É a instituição Flamengo. Esse Flamengo está à frente de qualquer jogador, de qualquer técnico. Então a gente vai criticar sim, tá, pessoal? Entendeu a parada? Então beleza, vamos continuar aqui. Eu venho criticando o Felipe aqui no canal. Muito tempo. Quem me segue sabe. E até me critica por isso. Mas tudo bem, tá? O tempo sobre a demora nas substituições. Ele demora demais para substituir, gente. Ele tá vendo que o negócio não tá andando, ele fica... Gente, não dá. Vou deixar aqui em cima, tá? Para vocês olharem, tá? Que eu não estou mentindo. Eu venho falando sim, e na minha opinião, algumas escolhas de jogadores que entram podem até gerar jogo. Sabe, jogadores que entram como titular, gera jogo, legal, bacana pra caramba, cara. Pô, gerar é bonito de ver, mas não são decisivos. Não colocam a bola dentro da rede. Nos 3 pauzinhos lá, sabe, com a rede no fundo, eles não colocam a bola lá. Então não adianta gerar jogo, cara. Gerar jogo pra quê? Pra não fazer gol? Pois não faz. O Flamengo tem 5 goleadas. E tinha 23, agora deve estar com 25 jogos que ele ou perde, tá? Ou perde, escuta o que eu tô falando, ou perde ou ganha como diferença de 1 gol. Com a diferença mínima. Agora tá com 25 jogos já. Na época que eu fiz esse vídeo, tava com 23, mas esses 2 jogos agora, por último, é 1 gol. Gente, o Flamengo, quando ele tá ganhando, em 25 jogos na temporada, ele ganhou com a diferença de 1 gol só. Agora, tem 5 goleadas que dispara, né, nesse requisito que é fazer gols. Mas os outros jogos, 25 jogos, ou perde ou uma diferença mínima de 1 gol, gente. Aí não dá. Entendeu? O Plata é um desses. Ele cria oportunidades, gera jogo, mas não faz gol. Bom jogador. Mas a gente precisa de um cara só para fazer isso, e não 2. Porque a gente entrou com Samuel Lino e com Plata. A gente tem 2 caras que geram jogo, mas não tem cara para fazer o gol. Tem um Arrascaeta, mas Arrascaeta, gente, ele tá fazendo uma excelente temporada, tá fazendo gol, mas ele não é centroavante, ele não é aquele cara que você pode contar que ele vai fazer todo jogo um gol. Apesar de ter feito isso bastante, mas não vai ser sempre. Então você coloca 2 caras para gerar jogo, só que eles não fazem gols. Como que é isso? Tá? Nesse time do Flamengo, como eu já venho falando há muito tempo, não há muitos jogadores determinantes na finalização. Aí, meus queridos, entra o seu segundo melhor jogador em participações em gols, que só fica atrás do Arrascaeta na temporada com 20 participações em gols, que é o Luiz Araújo, somente aos 81 minutos do jogo. E antes dele, coloca o Bruno Henrique, que já faz tempo que não joga, não rende nada. É praticamente pedir para não ganhar, gente. Outro exemplo é o Pedro. Mesmo não estando no seu melhor, pode até ser entendido, tá, pessoal? Que ele tenha voltado naqueles treinozinhos mequetrefe lá, que ele não tinha intensidade, pode ser. Para que ele não tenha entrado como titular. Talvez ele não esteja treinando com a intensidade total dele para entrar como titular. Eu entendo. Mas entrar aos 81 minutos com o time cansado e gerando pouco jogo é quase impossível de render. E o pior, nessas substituições, o treinador tira do jogo, né? O seu Felipe Luiz tira do jogo os 2 meias criativos, Carrascal e Arrascaeta. Não é verdade? Tirou os 2. Aí colocou, né,
o Pedro e o Luiz Araújo, aos 81 minutos. Beleza. Eu sei que o Arrascaeta não fez uma das suas melhores partidas, mas o Carrascal era o nosso melhor jogador em campo. Quem iria criar sem esses dois? Seria o Jorginho e o Saul. Só que no jogo estratégico, o Jorginho e o Saul estavam ocupados, preocupados com o contra-ataque do Cruzeiro, que é o melhor mesmo. É o melhor, talvez, até da América. Tá? Melhor contra-ataque. Porque eles jogam fechados, eles saem no contra-ataque, saem rápido, a linha dele é um pouco mais adiantada de marcação, a linha da defesa. É assim que eles jogam. Então, quem que ia criar? Não tinha quem criasse, meu querido. Não tinha. Então, fica a pergunta, tá? Pergunta para vocês, flageniais aí. Para vocês, torcedores rubro-negros. As escolhas de quem entra como titular e as substituições realmente estão sendo feitas por opção tática ou é por ter jogadores de estimação? Eu realmente não sei. Vou fazer a pergunta de novo, tá? As substituições realmente estão sendo feitas por opção tática ou é por ter jogadores de estimação? Deixa aqui, pessoal, ó, deixa aqui embaixo sua opinião nos comentários. Quero muito saber o que você pensa disso, porque tá estranho, não tá legal não, tá? Outro ponto importante que Felipe comentou foi sobre o debate das finalizações. Muita gente critica o Flamengo por não chutar tanto, mas o treinador explicou que isso depende das características individuais de cada jogador. Ele até citou o Luiz Araújo como alguém que arrisca mais, mas lembrou que a decisão final sempre é do atleta dentro de campo. Então, meu querido, fica a pergunta: por que o Felipe Luiz não colocou o Luiz Araújo como titular? Eu prefiro, eu acho que muitos flamenguistas preferem, tá? Jogador que arrisca chutes ao gol do que jogador que não chuta. O Samuel Lino, por exemplo, não vem em um bom momento, mas o Felipe continua insistindo em colocá-lo como titular. Poderia até colocá-lo, ter colocado, né, no caso, o Luiz Araújo no lugar dele, mas não fez. E isso é preocupante, porque parece que as escolhas não estão sendo feitas, porque eu olho no campo, eu falo assim, não é possível que esse cara está sendo titular do Flamengo, sendo que ele está jogando mal. E já faz um tempo. O argumento de que o jogador gera jogo é bonito pra caramba. Mas quem ganha partidas e campeonatos, tá? É bola na rede. Até agora, além de jogar mal, o Lino não finaliza. E, consequentemente, não faz gols. Ou seja, pessoal, não foi apenas um empate. Foi um jogo que mostrou que o Brasileirão 2025 está longe de ser decidido. Isso por culpa do seu Flamengo, porque desperdiça pontos assim, cara. É impressionante, tá? O Flamengo continua líder, mas tem pela frente confrontos diretos contra o Palmeiras, né? E além de uma maratona decisiva. E olha, se depender da intensidade que vimos no Maracanã, pode ter certeza, o campeonato promete emoção até a última rodada. Bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Obrigado por flamengar comigo. Crédito GE, tá? O Globo. E não se esqueça, pessoal, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um Flá genial. Acione o sino da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado, o mais idolatrado Flamengo. Saudações rubro-negras. Até mais!